A arte permite às pessoas conhecer outros mundos, outras linguagens. Permite a convivência com o novo, com as diferenças. Permite entender melhor o outro. O que pode a arte nesses tempos de ódio e conflito? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. O que pode a arte em tempos de ódio e conflitos? Esse é o tema de hoje do Diálogo São Paulo. Para discutir esse assunto, recebemos o cantor e compositor Chico César. Obrigado pela presença, Chico. Obrigado você, Giba. Tamo junto aí. Legal. Também no programa, o poeta, compositor e jornalista Ademir Assunção. O Ademir trabalhou como jornalista na Folha Ilustrada da Folha de São Paulo, no Caderno 2 do Estadão, tem 11 livros publicados e tem letras gravadas por nomes da música como Ney Matogrosso, Edivaldo Santana, o Zé Cabaleiro e o Itamar Assunção. Muito obrigado aí pela presença, Ademir. Opa, eu que agradeço, Gilberto. Okay. Chico, hoje a gente vive aí um momento, de certa forma, conturbado, com muitas agressões, muitas polêmicas até nas redes sociais. A gente vê, às vezes, questões, agressões envolvendo nordestinos, gays, etc. O que anda acontecendo hoje? Por que essa intolerância nas redes sociais aí, por exemplo? Rapaz, essa intolerância tem a ver lá atrás, com a chegada das caravelas, quando os portugueses europeus brancos chegaram e viram aqueles índios nus no litoral da Bahia, ali começou a altercação, né? Uns com espingardas e suas armas brancas e tal, os outros com as suas flechas e tal, né? O que nós assistimos hoje não é nada diferente do que o começo desse conflito lá de trás, que tem a ver com dominação, que se acirrou quando os brancos foram à África e sequestraram os pretos e trouxeram para trabalhar aqui à força, desterrados. Então, hoje, esse espaço chamado Brasil, que é de todo mundo, ele é disputado pelos descendentes de todos esses grupos. E a rede social nada mais do que um espaço que ainda, vamos dizer assim, não tem dono, diferente da mídia, que tem dono, são poucos os donos da grande mídia e tal, e a rede social qualquer um acha que pode falar e pode falar qualquer coisa. Então, continuam aí brigando, né, os descendentes dos índios, dos africanos, dos europeus brancos que chegaram. É um espaço de dominação e de resistência, e que se dá através da palavra. Essa coisa mais agressiva que nós temos, né, é a expressão da dificuldade de convivência que esses grupos têm nesse território lindo e conflagrado que se chama Brasil. Ok, agora nos últimos anos a gente tinha vivido momentos assim de democracia, de avanços nas leis, nas propostas, uma série de coisas que parecia que o país estava mudando e melhorando. De repente a gente vê um certo retrocesso, ou pelo menos esse tipo de posição manifestada assim nas redes sociais, dá a entender um pouco isso. Acho que o mundo todo, ele sempre é como a onda do mar, né? Ele tem fluxo e refluxo. Nós assistimos hoje um refluxo, especificamente no Brasil, um movimento de refluxo. Nós tivemos avanços, conquistas em leis, direitos. Agora você tem, por exemplo, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, discutindo e aprovando a negação das leis trabalhistas aprovadas no tempo de Getúlio Vargas, quando eu ainda nem sonhava em ser menino, não era nem projeto ainda na barriga da minha mãe. Ou seja, coisas que foram conquistadas nos anos 50, coisas que foram conquistadas com muita luta, pelos grupos que lutaram contra a escravidão, pelos grupos de anarquistas e trabalhadores que chegaram com os italianos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas, né? Quer dizer, essas conquistas dos direitos trabalhistas estão sendo negadas. E tem gente, e o que é incrível, trabalhadores defendendo isso. Aí é absurdo, mas acontece.
Certo. Ademir, sempre se falou, né, do brasileiro como brasileiro cordial. Tinha essa imagem, mudou ou isso de fato nunca existiu? Eu acho que nos últimos anos é inegável que aconteceram muitas mudanças no Brasil. Por exemplo, muitos negros chegando na universidade, fazendo cursos como medicina, por exemplo. A gente percebe e percebia nos aeroportos muitas pessoas pobres que jamais tinham sequer pensado em viajar de avião, viajando. Isso não são teorias, a gente passa pelos lugares e a gente vê. E eu acho que isso acirrou de novo esse conflito que é latente na sociedade brasileira, né? Não são todas as pessoas que são preconceituosas e que têm essa dificuldade de conviver. Muitas vezes são pessoas que têm uma formação, inclusive educacional, mais elevada, o que é uma contradição, né? Então, eu acho que esse mito da cordialidade brasileira, de certa forma, é um fato que o Brasil é um resultado de mistura de muitas etnias, de muitas raças. Algumas, a gente não pode esquecer, foram escravizadas, algumas foram dizimadas, como pode-se falar num holocausto indígena, e acho que hoje esses problemas, esses dados de convivência vieram à tona e também um pouco, ou bastante insuflado por uma parte da mídia. Certo. Chico, você é um cantor reconhecido, cantor e compositor reconhecido aí em todo o país e tal, mas você usa redes sociais? Algum dia teve algum problema, por um acaso, com você em algum momento ou não? Ou você nem, como artista, nem pode ficar se preocupando com isso? Não, eu uso, bato boca, reajo. Eu acho que artista é cidadão. A rede social é um instrumento. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, não tenho Twitter, porque acho que já seria coisa demais para mim. Mas eu acho que é legal você perceber que o artista, para além da novela que faz, do filme que faz, né, do vestido novo que compra, ele também tem, ele ou ela tem posição política, social e tal. Eu acompanho vários artistas que admiro e também me posiciono. Acho bonito. Tem gente que acha que artista deveria ser um elemento, vamos dizer, de ilustração, de entretenimento e tal. E hoje em dia ninguém mais pode ficar nesse lugar, né? Ao mesmo tempo você se sente um instrumento de intervenção com o seu trabalho, com a sua presença, com o espaço que você conquista na mídia. Certo. E você, Ademir, como se posiciona aí mais ou menos sobre isso? Da mesma maneira, um artista, como um trabalhador, como um sapateiro, como um engenheiro, ele é um cidadão, é um ser vivo. E desde que os assuntos da sociedade, da coletividade, toquem os cidadãos, as pessoas, eu acho que tem gente que procura não se posicionar, ficar mais na sua área e tal. Eu sou como o Chico, eu me posiciono, uso bastante as redes sociais para emitir minha opinião, para dizer o que eu penso, para divulgar meu trabalho artístico. É uma questão de temperamento. Eu não me consideraria vivo se não estivesse me posicionando. Correto. E uma pergunta para os dois, então. Como que a arte ajuda a superar isso, esse tipo de conflito, de embate? Como ela ajuda a amenizar esse tipo de problema? Eu acho, Gilberto, eu não sei se a Ademir concorda comigo, eu acho que a arte, ela não é para amenizar. A arte, ela é para tornar mais complexa a questão, né? Porque eu, como artista, observo que cada vez há muita dificuldade nas pessoas exercerem a subjetividade. É tudo meio assim, pão, pão, queijo, queijo, osso, osso, peixe, peixe, carne, carne. E aí é o seguinte, as pessoas não conseguem mais olhar um cachimbo e pensar, esse cachimbo ele pode ter outras implicações. As pessoas estão com dificuldade para ler, entender, interpretar e colocar subjetividade em versos simples,
coisas simples. Então a arte ela não vem para simplificar, ela vem para tornar mais complexas essas questões, para provocar e às vezes para confundir, como já disse Chacrinha, né? É por aí, não é, Ademir? Não sei como é que você vê isso. Essa coisa, mas será que a arte deveria ser para amenizar os conflitos? Acho que não. Também não. Acho que a arte, ela pode, principalmente no caso da música, por exemplo, ela pode ser inclusive para se divertir, às vezes você vai num show para curtir e tal, mas é inegável que a arte tem um caráter formativo. Todos nós aqui, todas as pessoas que estão nos vendo, tenho a impressão que, eu tenho a clareza que em determinadas músicas, em determinados livros, em determinados autores, se apoiam e aprendem muito, né? Inclusive como se posicionar no mundo, qual que é o seu lugar no mundo. Porque além dos conflitos, além de problemas sociais, políticos, a gente ainda tem outras questões, né? Que é afinal, o que estamos fazendo aqui, as dores que todos os seres humanos passam, os conflitos pessoais que todo mundo atravessa, do amor à política, e acho que a arte lida com tudo isso. Não para simplificar, porque não existe simplificação. Eu acho que é para trazer essas coisas à tona. Quanto mais você traz à tona e com o maior grau de clareza possível que você consiga elaborar, eu acho que ajuda, primeiro, ao próprio artista a se entender, e o artista conseguindo se entender, acho que consegue fazer com que outras pessoas também consigam entender melhor a sua colocação no mundo, no planeta. Claro, e é para ajudar a questionar e a refletir também, né? Claro. Às vezes ajudar, às vezes pode até não ajudar, porque é provocação, às vezes é doloroso, o conhecimento é doloroso, não é fácil. Tá certo. Ok, obrigado, Ademir. No próximo bloco, vamos continuar falando desse tema e também sobre os próximos projetos do Chico César e do Ademir. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. O que pode a arte nesses tempos de ódio e conflito? A arte, eu penso que ela tem que passar por um ponto essencial, a harmonia e a educação. Ela pode, ao mesmo tempo, ficar muito politizada, ficar muito marcada pelas posições, como ela pode aproximar, pode criar empatia, pode alguma reflexão, promover alguma reflexão, dar mais leveza ao debate. O embate que a gente vive hoje, através da comunicação, às vezes não é possível tocar o outro e criar empatia. Eu acho que a arte, ela possibilita isso. Estamos de volta. O tema do Diálogo São Paulo de hoje é o que pode a arte em tempos de ódio e conflitos. Para discutir esse tema, recebemos o cantor e compositor Chico César e também no programa o poeta, compositor e jornalista Ademir Assunção. Chico, o seu último disco chama-se Estado de Poesia, né? Falta poesia hoje na cidade, no país? Acho que tem poesia de várias vertentes, né? Quando eu compus, criei as canções de Estado de Poesia, eu estava na função de gestor público lá no meu estado, a Paraíba, e foi justamente o encontro do meu estado de espírito interior com o meu estado geopolítico ali, aquele lugar que me deu origem, a terra dos meus pais, o lugar onde me formei em jornalismo também, só que nesse papel do gestor. E aí eu acho que as canções vieram um pouco como afirmação dessa necessidade de poesia, de você contra, às vezes, um Estado duro, burocratizado, e eu não digo isso o Estado da Paraíba, mas o Estado enquanto ente de organização social, né? Como instituição duro, burocratizado. Então, o Estado de Poesia veio para contrabalançar isso. E aí vieram canções muito leves, soltas, ensolaradas e amorosas, porque lá eu me apaixonei por uma paraibana que conheci, Bárbara Santos, atriz, me casei com ela e aí veio esse disco tão apaixonado e iluminado assim.
Tá, agora antes de continuar nesse tema, como foi a experiência de gestor lá, como secretário de Cultura, e antes também você foi diretor da Fundação Cultural lá? De João Pessoa, né? Então, para mim foi muito bacana, foi muito especial, porque poder voltar àquele lugar, tentar doar um tempo meu, né, a partir das minhas vivências fora de lá, foi muito bacana. Tentar organizar o ambiente cultural a partir de um olhar da instituição e, ao mesmo tempo, enxergando a vida cultural para além das artes e para além do entretenimento. Nós tivemos avanços maravilhosos no plano nacional, através da gestão de Gilberto Gil e de Juca Ferreira, em que a cultura deixa de ser vista como a cereja do bolo, mas como algo fundamental, que está na base da sociedade mesmo. Não são apenas as artes, a dança, a música, o teatro, o cinema, mas o modo de dormir, o modo de se alimentar, a farinhada, a tapioca, as danças regionais, tudo isso como base da cultura. E aí, isso foi muito bom para mim. Poucos recursos financeiros, mas ao mesmo tempo uma oferta de estímulos culturais muito fortes. Eu acho que foi uma experiência muito positiva que eu vivi. Ok. Ademir, então, voltando à pergunta inicial lá, a questão da poesia, ela não deveria ser muito mais difundida nas escolas, por exemplo? Eu acho que deveria ser bastante presente na vida das pessoas em geral. Porque poesia, o que é poesia, afinal? Seja poesia do livro, seja poesia da expressão oral, que a gente tem muito forte no Brasil, do cordel ao rap, né? A poesia trabalha com a língua. E por mais que tenha se falado que o século XXI seria o século da imagem, a gente está aqui numa televisão onde se usa a imagem, nós estamos usando a língua, a palavra. E através dessa linguagem a gente chega à compreensão, desde de assuntos científicos a assuntos amorosos. Vejo o Chico falando que uma nova paixão inspirou todo um disco. E isso são questões humanas, né? Então, você imagina se a gente não tivesse poesia. Não existe não existe registro de um povo sequer no planeta que não tenha suas tradições poéticas. Claro. Não existe. Se você pegar da antiguidade a civilização mais tecnológica, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, a poesia é indispensável, porque é esse trabalho com a língua. E é a língua que nos faz, não sei se para o bem ou para o mal, diferente dos outros animais, porque somos animais, né? E a possibilidade que a gente tem de compreensão, de realização de coisas, de transmissão de conhecimentos para as novas gerações que estão vindo, é através da língua. E a poesia trabalha essencialmente com isso. E ela flui e surge em qualquer canto, de qualquer forma, com Patativa do Assarela, no sertão. De qualquer né? forma. Eu acho, para completar, eu não tenho dúvidas de que quando você diminui o nível da difusão poética, aí eu estou falando de poesia, principalmente na música, que eu acho que é a música popular, onde a poesia no Brasil é mais popular, né? Quando você diminui esse nível, você complica as relações humanas em geral. Por exemplo, se há 20 anos a gente ligava a televisão, a gente ia nas festas e era comum você ouvir, era comum um Raul Seixas cantando: eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E hoje você ouve no rádio. Eu não estou fazendo uma crítica pessoal ao artista, mas eu estou fazendo uma comparação. Se você ouve, ai se eu te pego, delícia. E isso vira uma expressão nas festas, a maneira como se vê a mulher, entendeu? A maneira como se está vendo a sexualidade. Eu acho que há um empobrecimento geral da coletividade, entendeu? Porque está se empobrecendo as possibilidades de comunicação através da língua. Certo. Ok, agora falar um pouquinho do trabalho de vocês. A música do Chico todo mundo conhece, está ouvindo, mas o Chico também já escreveu 4 livros, né? Você poderia falar um pouquinho 4 dele? livros. Cantáteis, cantos elegíacos de amizade, que é esse sentimento híbrido aí entre o amor e a amizade, que todos nós já vivemos. O segundo, Rio, Sou Francisco,
um livro que saiu por uma editora bem pequenininha lá de Londrina. Depois tem os versos pornográficos, que também nasceram lá nessa minha estada na Paraíba. E, mais recentemente, um livro para crianças, que chama-se O Agente Laranja e a Maçã do Amor, que conta a história de um fiscal da prefeitura que vai fiscalizar as frutas na Festa das Neves, que é a festa da padroeira de João Pessoa. E aí ele muda todo quando ele conhece a maçã do amor, se apaixona por ela. Ah, legal. E você lançou o Estado de Poesia e deve lançar em breve agora o DVD, né, do disco. Gravamos recentemente em Recife, Pernambuco, o DVD de Estado de Poesia, e foi lindo, maravilhoso, porque a gente juntou todo mundo que gravou o disco, com todas as participações do disco, no show. Lazo Matumbi, da Bahia, Seu Pereira, Luizinho Calixto e Escurinho, da Paraíba, Simone Sou, daqui de São Paulo, tocando percussão, como tocou no disco, e Oleg Fatev, um sanfoneiro moldavo, que também gravou o disco e gravou o DVD, e aí a minha banda de paraibanos. E foi muito divertido. Esse DVD deve sair janeiro, por aí assim. Certo. Ademir, então fale um pouquinho também dos seus livros e dos próximos projetos, e depois até você pode também declamar alguma coisa do seu trabalho aí, por favor. Bom, eu tenho vários livros de poesia, eu me considero um poeta. A linguagem... Poeta. Obrigado. A linguagem que me conduz é a linguagem da poesia, mas eu escrevo também ficção e o próximo livro que eu estou lançando agora em outubro é uma ficção normalmente chamada de romance. Eu não gosto muito desse termo romance porque para mim romance é uma coisa do século XIX, de uma maneira de narrar, normalmente realista e tal. Não é o que eu faço. Tem muita gente que faz isso muito bem, mas não é o que eu faço. Então, estou lançando um livro de ficção que se chama Ninguém na Praia Brava, e uma rápida sinopse seria o seguinte: é um poeta que resolve largar o emprego para se dedicar à poesia, se isola numa praia e ele está cansado dos acontecimentos e ele acha que indo para essa praia ele vai fugir dos acontecimentos e ele percebe que os acontecimentos continuam acontecendo. E aí ele entra em contato com 3 seres extraterrestres, chamam Tempo, Vento e Esquecimento, e por aí vai. Se alguém quiser chamar isso de romance, fique à vontade. Ademir, você poderia dar uma palhinha também, mostrar alguma coisa aí do seu trabalho? Posso sim. Eu vou ler um poema de abertura do livro mais recente que eu lancei, que é o Pig Brother, e que é um livro meio poesia, ficção científica, num cenário bem, digamos, futurista, urbano e de uma urbanidade assim um pouco barra pesada. As ruas estão estranhas esta noite. Pétalas destroçadas tingem a noite de vermelho. Mr. Morfina se arrasta pelas ruas, os bolsos cheios de câmeras de ar furadas, tranqueiras e cacos de vidro. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Uma rosa cospe um blues na poça das sarjetas. Um opala caindo aos pedaços bate de frente no monumento aos desesperados anônimos. O vidro do aquário se estilhaça. Os peixes fogem montados em motocicletas envenenadas. Orelhões suicidas gritam palavras obscenas para velhinhas traficantes. Mr. Morfina acende um cigarro e observa a palidez de 50 top models que desfilam descalças na passarela cheia de cacos de vidro. Deus está solto e dizem que ele está armado. Ok, parabéns. Muito obrigado, Ademir. E eu queria agradecer aos nossos convidados e vamos encerrar também com uma apresentação rápida do Chico. Bom, desde já agradeço, quer dizer que é um prazer estar aqui na companhia desse grande escritor, poeta, meu parceiro também. Eu que estou devendo de terminar as nossas parcerias, mas estão a caminho. Legal. Então será um belo trabalho, com certeza. Fazer aqui Estado de Poesia. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar
a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo, vez, o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que...